Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e hoje venho assim de uma forma super descontraída e falar convosco acerca de um tema que muita gente me tem pedido, que é sobre como é que é a experiência de viver sozinha, como é que foi toda a minha adaptação, o que é que eu senti, uma vez que eu já faz meio ano que eu estou a viver sozinha, fora da casa dos meus pais. E, portanto, é isto. Eu decidi juntar alguns temas que eu achei pertinentes e que, na altura que eu fui viver sozinha, eu gostava de ter sabido um bocadinho mais sobre eles. E é isto. Espero muito que vos possa ajudar de alguma maneira. E, sem mais demora, vamos então começar. Então, eu separei alguns temas que eu achei pertinentes e para este vídeo também não ficar demasiado longo, eu vou falar logo da primeira coisa que eu vejo como uma das coisas que eu notei mais quando eu vim viver sozinha, que é sem dúvida nenhuma a liberdade e a independência que no meu caso eu ganhei. Não é que os meus pais me proibissem de ir aos sítios onde eu quisesse, ou que dissessem não podes ir, ou enfim. Eu já tinha muito essa liberdade em casa dos meus pais, mas é diferente no sentido em que nós não temos de dar satisfações propriamente ditas, no sentido de se eventualmente eu quiser ficar até mais tarde, não tenho de estar a ligar, olha, vou ficar até mais tarde, ou se eu quiser jantar fora, não tenho de ligar a avisar. Enfim, existem várias coisas que à medida das vossas vivências, enquanto começam a viver sozinhas, vão começando a reparar que efetivamente isso é uma coisa que, por exemplo, há uns tempos eu acabei por dormir na casa da Helena e o meu primeiro pensamento foi: tenho de ligar à minha mãe a avisar, ou tenho de ligar ao meu pai a avisar. E depois pensei, calma, eu não tenho de avisar nada, sabem? Já não tenho de dar esse tipo de satisfações. E é uma coisa engraçada porque é uma coisa que se vai começando a interiorizar. E para quem sempre teve esse hábito a vida toda, de repente deixa de o ter, é um bocadinho estranho. Ao mesmo tempo disso, lá está, vocês não terem de dar cavaco absolutamente a ninguém de quando é que vão fazer as coisas, quando é que vos apetece ou não. Imaginem, há certas coisas que às vezes eu penso do estilo, eu devia ir, sei lá, arrumar o meu quarto e estou sentada no sofá, a fazer coisas e penso, daqui a bocado vinha aí alguém e ia começar a mandar vir comigo, mas neste momento já não, se eu não arrumar o quarto não se vai arrumar sozinho. Isso é uma coisa que eu vou falar mais à frente também, mas eu acho que é isto, a dependência que nós ganhamos num todo. Se não me apetece fazer aquilo eu não faço, se não quero ir logo para casa eu não vou, não tenho que estar preocupada, mas os meus pais estão à minha espera, ou tenho pessoas a contar comigo. Isso deixa de existir e é uma coisa que é boa e que eu adoro, mas que mais à frente também vou falar sobre isso, às vezes torna-se um bocadinho, não é solitário, mas pode encaminhar um bocadinho por aí. Eu acho que isto é um ponto que toda a gente vai achar quando vive sozinha. Eu acho que isto é a primeira coisa que se realça e que se ressalta à vista de toda a gente. É sem dúvida nenhuma a independência e a liberdade que se tem. Depois, outra coisa que passou a acontecer e que eu não tinha a mínima noção que ia passar a acontecer é o gosto que eu ganhei em parar e arrumar as coisas. Dá-me uma certa paz, digamos assim. Imaginem, parar um bocadinho, limpar a minha cozinha, limpar a minha sala, a minha casa de banho, o quarto. É uma coisa que eu nunca achei que fosse ter, mas por incrível que pareça tenho. E eu comecei a escrever na minha agenda coisas como: tenho de ir limpar a cozinha, tenho de ir arrumar a sala. Nunca fez parte da minha vida. Não é que eu não arrumasse o quarto na casa dos meus pais, obviamente que eu fazia. Até porque desde há alguns anos para cá os meus pais deixaram de ter empregado em casa e, portanto, éramos nós que fazíamos praticamente tudo. Mas a verdade é que, sei lá, se eu não tinha tantas cenas de... A única coisa que eu tinha de tomar conta, no fundo, era do meu quarto. O resto, obviamente que era mais uma tarefa dos meus pais em conjunto que propriamente minha. Eu não me importava em limpar a casa no geral, mas sim só o meu quarto, para arrumá-lo, enfim. E agora passei a ser eu a ter de fazer tudo cá em casa, porque também se eu não fizer também não há ninguém que faça. Porque por enquanto eu não tenho ninguém, não contratei ninguém para me ajudar nesse sentido. Mas pronto, realmente isso é uma coisa que passei a tomar algum gosto, também de organizar, armários da cozinha com a comida. Imaginei, isso era uma coisa que eu nunca na vida achei que fosse fazer e que fosse tomar gosto por isso, e a verdade é que passei a tomar. Mas pronto, sem dúvida nenhuma que isso também foi uma coisa que eu notei muito quando passei a ir viver sozinha e que não tinha esse hábito nem esse gosto quando vivi na casa dos meus pais. Um ponto aqui que eu disse que falava mais à frente é este mesmo, que é o ponto da solidão. Isto é uma coisa que eu não sei se muita gente sente ou não. Como vocês sabem, eu sou filha única e, portanto, em casa dos meus pais éramos só nós os três. O meu pai, sendo uma pessoa que trabalhava por conta própria e acabava por ter o seu escritório numa das divisões lá de casa, eu estava constantemente com ele, até porque
metade do ano passado, que foi quando eu terminei a minha licenciatura, eu fiquei a trabalhar também em casa, então nós fazíamos imensa companhia um ao outro e, portanto, eu sempre estive em contacto com alguém e o facto de chegar a casa e saber sempre que tinha ou a minha mãe ou o meu pai, sempre era uma coisa que era tomada como garantida, percebem? Portanto, imagina, chegar a casa, conversar, nem que fosse um olá, boa noite, tudo bem, não sei, era uma coisa que estava sempre por garantida. E vivendo sozinha não é isso que acontece, a não ser quando o Gui está cá, obviamente que nós estamos os dois e fazemos companhia um ao outro. Quando eu estou cá sozinha com a Brownie, a minha única companhia é a Brownie e eu falo muito com ela, digo que ficam já a saber. Mas pronto, é um bocado chato e não é, porque às vezes é bom nós também começarmos a saber lidar com a nossa própria companhia e sabermos também lidar connosco próprios sem depender, obviamente, de outra pessoa. Mas, não sei, por exemplo, existem certas coisas que eu não gosto de fazer e que eu tive de passar a gostar de fazer quando estava cá sozinha, como era o caso, por exemplo, de cozinhar. Eu acabava por, se calhar, mandar vir comida de fora, porque para mim, na minha cabeça, não fazia sentido fazer um grande jantar só para uma pessoa, ou sei lá, várias coisas dentro desse estilo. E isso foram coisas que eu só me começava a perceber quando eu ficava cá sozinha em casa, porque até então, na minha cabeça, quando eu fui morar sozinha, eu pensava, não, mas qual é que é o problema de fazer jantar só para uma pessoa? E eu nitidamente não sabia do que é que eu estava a falar, né? E são só algumas coisas. Por exemplo, quando eu fui operada e o Gui não pôde ficar cá comigo numa das semanas e acabou por levar a Brownie com ele para Évora, numa de ser mais fácil para mim, porque como eu não podia fazer esforços e a Brownie às vezes é meio doida, para eu estar mais tranquila, eu fiquei mesmo tipo, eu estou mesmo sozinha aqui. Então eu marquei tantas coisas com as minhas amigas para não passar tempo sozinha em casa que foi um bocado assustador. Porque realmente é mesmo isso, o facto de, às vezes nós habituamos, por exemplo, no meu caso que tenho a Brownie, habituamos-nos tanto à companhia deles e isso. Esta parte de quando já não temos ninguém é um bocado, pode se tornar um bocado assustador, mas depois também é bom, porque começamos a saber estar sozinhos e, portanto, é isto. Eu estou um bocado a enganhar, mas eu espero que vocês tenham percebido. Uma coisa muito importante e que eu nunca, mas nunca na minha vida tinha tido qualquer experiência deste estilo foi ter de ser uma pessoa muito mais controlada a nível financeiro, ter de saber que não podia gastar todo o dinheiro que eu recebia, porque eu acho que quando eu vos disse que ia sair de casa dos meus pais, na altura eu disse-vos que eu era uma pessoa que era péssima a guardar dinheiro. Tudo o que eu ganhava eu gastava, infelizmente esta era a minha realidade, até porque eu vivia num paraíso fiscal, que era, eu vivia em casa dos meus pais, não tinha qualquer tipo de despesas porque já tinha terminado a faculdade, porque na altura da minha faculdade eu pagava a minha faculdade a meias com os meus pais e, portanto, a verdade é esta, eu depois que terminei a licenciatura, eu não tinha gastos absolutamente nenhum, a não ser aqueles que eu própria tinha, tipo gasolina, compras, jantares, enfim. E a verdade é que desde que eu fui morar sozinha, eu tenho a casa para pagar, portanto, todos os meses eu tenho a minha renda para pagar da casa, tenho a luz, tenho a água, tenho o gás, tenho a alimentação, tenho internet, telefone, enfim, tenho uma data de despesas que eu nunca na vida tinha tido e, portanto, tive de passar a ser uma pessoa muito mais poupada. Comecei a ter contas de poupança que eu nunca tinha tido na minha vida, que eu nunca tinha conseguido fazer, porque lá está, apesar de eu deixar o dinheiro de parte na minha conta, ela ia, e depois eu quando ia ver onde é que estava o dinheiro, ele já tinha ido todo, e portanto, basicamente é isto, eu tive de ter muita noção, e eu acho que isto é uma coisa que muita gente não tem quando vai viver numa primeira instância sozinha, é ter a noção dos gastos. Eu comecei a fazer, imaginei, no início do ano eu achava que eu ia gastar um tanto por mês, e depois, felizmente que eu fiz as contas tipo muito altas, acabou por até se tornar um bocadinho mais baixo do que aquilo que eu estava à espera, mas pronto, tipo, eu acho que isto foi uma coisa que eu entretanto fui-me começando a habituar de quanto é que ia gastando e não, no nível da alimentação, que é uma coisa que eu odeio, é ir ao supermercado, ter de fazer compras, tipo, é a pior coisa que me podem fazer. Eu não sabia, não tinha noção de quanto é que eu gastava e de quanto tempo é que durava a comida que eu comprava, portanto, isso é uma coisa que se vai aprendendo, mas realmente o facto de eu ter de ser uma pessoa muito mais controlada a nível financeiro foi uma coisa que me mudou muito, porque basicamente eu passei a ter noção com tudo e o mindset que eu tenho, e já falei com amigas e que me dizem que também têm, é que é pensar que eu não estou bem de finanças e que eu não posso gastar dinheiro, sabem? E apesar de ser um mindset um bocado estúpido, porque é do estilo, não, tipo, tu podes pensar que estás bem financeiramente, só que não podes é gastá-lo. Acaba por ser uma coisa que me faz pensar sempre 3 e 4 vezes antes de comprar o que quer que seja. Portanto, obviamente que de vez em quando tenho uns desvaneios e tipo, ok, olha, hoje apetece-me e vou comprar. Mas obviamente que eu não faço isso sempre. São mais as poucas vezes que eu faço isso do que não,
Portanto, é isto. Uma coisa também que eu senti muito quando fui viver sozinha foi que pude considerar não só uma pequena divisão de uma casa minha, mas sim todo um espaço. Imaginem, neste momento esta casa é minha, eu consigo decorá-la ao meu gosto, tipo, jamais que eu poderia ter almofadas de pelo no meu sofá porque o meu pai não ia permitir. Eu acho que o meu pai não ia gostar, como é óbvio, almofadas de pelo ainda por cima cor-de-rosa. Poder pôr as coisas ao meu gosto, dar o meu cunho pessoal à minha casa, se quiser ter tudo desarrumado e tudo pantanas, eu posso porque é meu, mas eu acho que é isso, finalmente pude considerar este espaço como meu. E eu não sei se vocês recordam, mas há uns tempos atrás, logo no início, quando eu mudei cá para casa, eu tinha dito que ao início foi um bocado estranho porque eu senti que esta casa ainda não era minha. Tipo, eu sentia que parecia que eu estava no Airbnb, só que com coisas que eu comprei, que eu tinha decorado. E passados uns meses, realmente eu comecei a sentir este espaço como meu e a casa como minha. E isso é uma coisa que me deixou muito contente e muito grata por poder ter essa oportunidade, sabem? E pronto, se calhar tenho novidades para vos contar em breve, mas pronto, ficamos só com isto assim aberto. Pode ser que me vá mudar, mas pronto, não quero falar ainda muito sobre isso porque depois vocês vão saber tudo. E pronto, malta, basicamente, eu tinha escrito aqui outros pontos, mas que entretanto eu acabei já por falar sobre eles ao longo do vídeo e ao longo das coisas que eu vos fui dizendo, mas essencialmente é isto. Eu acho que estas são as principais coisas de uma pessoa que vive sozinha e que tem este tipo de experiências. Se calhar, obviamente, que quando vocês vivem sozinhos e não estão tantas vezes no ambiente que vocês estavam antes, obviamente que vão começar por sentir saudades de casa e saudades da companhia dos vossos pais e assim, porque eu também senti, como é óbvio, mas não sei, eu acho que é uma coisa que uma pessoa se vai habituando e que vai tomando o gosto de ter o estilo novo de vida que tem. Eu acho que é isto e que também não tenho muito mais a acrescentar. Eu acho que sem dúvida nenhuma a parte mais difícil, entre aspas, daqui de conseguir definir foi sem dúvida a parte financeira, de quando é que eu tive noção efetivamente de quanto é que eu gastava por mês, de quanto é que eu tinha deixado de parte para, por exemplo, ir ao supermercado, ou quanto é que eu tinha deixado de parte para as contas todas no bolo geral. Portanto, isso é uma coisa que eu fui aprendendo a fazer e que agora, graças a Deus, já estou super orientada e tenho plena noção de quanto é que eu gasto e se eventualmente um mês, imaginem, a luz vem mais alta, eu já consigo perceber, ok, este valor não é normal, o que é que eu tenho de fazer. Eu acho que estes vídeos são sempre bons para ajudar pessoas que estejam deste lado e que se queiram mudar e para ir viverem sozinhos e para embarcarem nesta viagem que é a vida adulta, meus amigos. Mas é isto, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, que eu vos tenha conseguido ajudar de alguma maneira com a minha experiência e é isto, vemos no próximo. Beijinhos!